Então, só para finalizar, vamos ver a divisão das pessoas no Tawhid ar-Rububiyya. Nós estávamos a explicar que toda a gente sabe que Deus é único, mas no meio dessa gente existem aí pessoas desviadas. E as pessoas no Tawhid ar-Rububiyya dividem-se em três partes, três divisões. O primeiro grupo é o grupo de pessoas que negam absolutamente a existência de Deus. Esses são os chamados ateus. Ateu, na linguagem islâmica ou na língua árabe, esses chamam-se por al-malahida. Malahida é plural de mulhidu. Mulhidu é ateu, aquele que diz que Deus não existe. O Alcorão fala deles. No Suratul Jathiyah, versículo 24, encontramos uma passagem onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَالُوا, e eles dizem, eles quem? Os que não aceitam a existência de Deus. Os que não aceitam verbalmente, no íntimo aceitam. Porque o versículo que eu recitei atrás mostra isso. وَجَحَدُوا بِهَا, as pessoas rejeitam a existência de Allah. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, apesar do seu íntimo ter toda a certeza que Deus existe. Por que eles negam verbalmente? Allah justifica zulman wa uluwa, porque são injustos, não querem se colocar no seu devido lugar. Qual é o lugar do ser humano? Servo, criatura. Eles não querem ser criatura, apesar de serem wa uluwa, e querem se elevar até o nível de Deus, o que não acontece. Então, aqui a justificação dos que dizem que Deus não existe, justificação não, quer dizer, onde é que eles estão escondidos? Eles querem ser os máximos, querem tomar a autoridade da humanidade e tudo, querem estar livres de Deus. Então Allah diz: وَقَالُوا, eles dizem, مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, não há mais nada senão a nossa vida mundana. Namutu wa nahya, morremos e vivemos, acabou. Nós existimos só, não há nada de criador nem nada. Chegou o tempo de morrer, morreu. Quem nasceu, nasceu. É outra linguagem, existe uma linguagem também de ateus, dizem assim: In hiya illa arhamun tadfa wa ardun tabla. Uma linguagem poética. Os ventres lançam e a terra engole. Acabou. Você nasceu, chega o tempo de morrer, é enterrado. Não há nada de Deus, não há ressurreição. Ventres lançam, você nasce. O ardun tabla, e a terra engole. Quando você morre é enterrado, acabou. Então o Alcorão diz: وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا, morremos e vivemos. Por que começaram com a morte? Deviam dizer nahya wa namut. Há um segredo aí. Entendeu? Namutu wa nahya, começaram com a morte para fazer entender que depois da morte não há mais nada. Deviam dizer nahya, vivemos e morremos. Começaram pelo ponto onde eles querem limitar as coisas. Morremos, acabou, não fala mais nada. Porque depois da morte é a ressurreição. Namutu wa nahya. Wa ma yuhlikuna, e não há nada que nos destrói, illa dahr, é o tempo só. Quer dizer, nós vivemos no espaço e no tempo. O espaço é este. O tempo é quando você nasce e morre. Não há mais outra história, não há mais outra explicação. Automaticamente, estes adoram o quê? O tempo. E o maior problema deles é que eles não sabem, se bem que sabem, ignoram, fingem que não sabem, que o tempo também é uma criação de Allah. Como é que o tempo surge? Nós estamos na Terra e a Terra encontra-se no sistema solar. E o nosso tempo baseia-se no Sol, é não é? Contamos a partir do Sol. O Sol é uma criatura. Já vimos na primeira passagem ali. Asakhara ash-shamsa wal-qamar. Então, quando o Sol não existia, onde é que estava o tempo? Nós calculamos as horas, os dias, semanas, meses, anos, a partir do Sol. Porque
é do dia e noite. Quando Deus não havia criado o sol, havia outras coisas. Onde é que o tempo existia? Então o tempo é criatura de Allah. Ele é que manipula o tempo. Por isso, quando vai se destruir o sol, que é o motivo da contagem do tempo aqui na Terra, já surge a eternidade. Eternidade é o fato de você não conseguir calcular o tempo. E quem é o dono da eternidade é Allah, porque Ele é eterno. Por isso existe um hadith dizendo: "Wa ana dahr", o tempo sou eu. Quer dizer, o tempo sou eu, quer dizer, eu é que manipulo o tempo. Só que eles pegaram uma criatura e colocaram como seu criador. Então nós dependemos do tempo. Então eles são adoradores do tempo. Este é o primeiro grupo de pessoas no que diz respeito ao Tawhid al-Rububiyya. Quer dizer, são pessoas que verbalmente dizem que Deus não existe e que tudo depende do tempo. O segundo grupo são pessoas que acreditam na existência de Deus, mas rejeitam algumas qualidades ou alguns significados do senhorio. Por exemplo, pessoas que dizem que Deus existe, mas não há de poder reviver as pessoas. Negam o poder de Deus. Se morremos, acabou. Deus existe, mas se morremos, a vida é esta. Esse não deixa de ser um descrente só porque crê em Deus, mas está a desmentir o poder de Deus. Esse é o segundo grupo. Podemos encontrar no Alcorão muitas passagens. Aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna. Está a ver? Essas perguntas parecem curiosidades, mas está a dizer o seu sentimento. Se nós morrermos e nos transformamos em pó, ossos quebrados e tudo, vamos voltar Khalqin Jadid de novo? Não. Mas ele diz que Deus existe. Então, com essa dúvida, com essa questão, está a dizer que não crê, não acredita em certas qualidades e poderes que Deus tem. O terceiro grupo é um grupo que acredita em Deus, mas rouba algumas qualidades de Deus e enquadra numa criatura. O exemplo mais vivo é dos cristãos. O cristão crê em Deus, não é de brincar. Uma crença muito forte. Mas o problema dele é que pegou qualidades de Deus e colocou no Jesus. E com essa brincadeira que fizeram de colocar qualidades de Deus no Jesus, eles não sabem o pior que fizeram. É que o Jesus é mais famoso que Deus na igreja. Sabia disso, né? As pessoas creem mais em Jesus, passam um dia todo a falar de Jesus em vez de Deus. Voltamos para o primeiro versículo. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Muita gente crê em Deus, mas não deixa de lhe associar. Você vai imaginar, se fazer uma estatística dos crentes cristãos, perguntar a ele quantas vezes falou de Jesus por dia e quantas vezes falou de Deus, é provavelmente verdade que surge alguém a dizer que não, só falei de Jesus. Colocaram qualidades de Deus em Jesus. Mas são pessoas que dizem que creem em Deus. Quando você fala com um cristão, falar de Deus não é novidade para ele. Esses versículos todos, ele responde logo na hora, que Deus é que criou. Então a pergunta é, se bem que Deus criou isso sozinho, por que você adora Jesus? O cristão tem suas justificações, é que Jesus faz parte do Pai, aquelas coisas todas, né? É o filho escolhido, esses argumentos que vamos falar com mais detalhes, inshallah. Mas o que nós queremos nesta aula é dividir as pessoas em 3 grupos no que diz respeito ao monoteísmo no senhorio. Ainda estamos a falar de Tawhid al-Rububiyya. E o nosso maior foco neste Tawhid al-Rububiyya é que as pessoas sabem que Deus é único. Todas as pessoas sabem que Deus é o único. O que lhes falta é, outros não refletem, outros não temem, não pensam,
Outros se deixam levar sem procurar saber. É como os cristãos, a maior parte só se deixam levar. Jesus é o Senhor. É o Senhor até que ponto? Essa palavra Senhor significa o quê? Na linguagem religiosa, Senhor significa o quê? Para você aplicar para uma pessoa. Então, se formos a resumir a nossa aula, todos aqueles que adoram outras coisas são pessoas que sabem que Deus é único, só que falta chegarem à conclusão de que se Deus é o único, é Ele o único que merece adoração. Isso é que lhes falta. Se refletirem, vão chegar a essa conclusão. E outra coisa é que o fato de as pessoas dizerem que Deus existe, eu acredito em Deus, não significa que vão salvar. A salvação não está em você acreditar que Deus existe. A salvação está em você adorar unicamente a esse Deus que você acredita que existe. Se nós formos a dar um exemplo, é que o fato de você matricular numa escola, estar sempre lá na escola, não será o motivo da sua aprovação enquanto você não participa, não prepara e não vai fazer o exame. Então, as pessoas matricularam na crença em Deus e não fazem nada para Deus. Por isso, se você for a ver, mesmo nós muçulmanos, muitos estão colados neste tawhid, a rububiyya. Mesmo muçulmanos. Entre parênteses, aqueles que não gostam ou não querem estudar. O que tem é esse tawhid. Por isso encontra pessoas, eu até dizia que já estou a pensar, posso estar errado, mas eu acho que se o profeta Muhammad a.s. vivesse até hoje, existem muçulmanos que iam lhe negar. Já estou a pensar assim. Ela a falar que sou eu que recebi a mensagem, assim já concluí a missão, só estou a visitar o meu umma. Alguém ia negar. Sabe por quê? Existem muçulmanos que iam negar ao profeta. Isso parece brincadeira, mas eu acredito nisso. Eu penso assim, eu não quero transferir esse pensamento para vocês. Estou a falar coisas da minha cabeça. Eu acredito que existem sheikhs que iam negar o profeta. Sheikhs, entre parênteses. Sabe por quê? Se hoje você abre o Alcorão, mostra que Allah falou isto aqui, e as pessoas desmentem. O que é que vai ser do próprio profeta? Alcorão, que todos sabemos que é a palavra de Allah, o profeta não aumentou nem tirou uma palavra lá. Você mostra que Allah disse isto assim, assim, assim. E mesmo, não. Mas no fim diz, sallallahu alaihi wa sallam. Eu começo a pensar que é um grande rahma de Allah não termos visto o profeta. Do jeito que as pessoas desmentem hoje, mesmo com ele. Existem muçulmanos que iam negar abertamente. Ele está a dar uma palestra e saiu fora lá. Você acha que é aquele mesmo? Acredita mesmo que é aquele? Se Allah lhe deixasse viver até esse tempo, íamos ter pessoas assim. Allah não lhe deixou viver assim, porque muitos iam perder o seu Islã. Há pessoas que amam o profeta porque não lhe viram. Para eles, na imaginação não passa nada, o profeta talvez, pronto, é assim mesmo. Mas aparecer em frente deles, você vai ver pessoas a negarem. A prova está aí. Se o Alcorão é um livro que ninguém meteu a palavra lá, e você mostra a um sheikh, Allah diz, não, até desmente mesmo. O que você imagina se fosse o próprio profeta a recitar sem mostrar o... Vocês estão a compreender, não? Eu não quero que vocês peguem isso. Esses são meus pensamentos. Acho assim. Porque se hoje alguém está colado com esse tawhid do rububiyya e você lhe diz que não faz sentido você dizer que sou muçulmano e não se preocupa com o que é ser muçulmano, do mesmo jeito que você diz que eu matriculei ali e todos os dias vai ali para justificar a sua presença. Então isso revela que se o profeta vivesse, e podia viver, porque o Shaitã ainda vive e é mais antigo que o profeta, não é isso? Eu acho que Allah teve muita pena de nós. Porque uma pessoa que estudou, além desses que não estudaram, uma pessoa que estudou e tem coragem de desmentir um hadith sahih, desmentir um versículo, do tipo, tá bem, mas isso aí, o que é que faria perante o profeta?
É muita coisa, né? Mas eu queria dizer que, mesmo nós muçulmanos, a maior parte ainda está no Tawhid al-Rububiyya. Ainda não subimos para a escada a seguir, que é Tawhid al-Uluhiyya. E as pessoas confiam nisso, pensam que na base disso vão salvar. E aqui a nossa aula está a nos dizer que al-iqraru bi Tawhid al-Rububiyya la yunji min al-adhab. Crer de que Deus é o único na criação, Ele é que faz tudo, isso não é suficiente para você salvar do castigo. Porque toda a gente tem isso na mente. O que Deus quer é o retorno. Qual é a sua ação, qual é a sua reação depois de você crer nisto. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Temos algumas dúvidas, sugestões, observações? Sim. Começa ele primeiro. Foi primeiro, sim? Quero saber como é que se chama esse segundo grupo e o terceiro. Já que falamos de ateus, Malahida, e falamos desse Ladina Jihaduna Ba'da Khasa'is Rabbi wa Inkar Ba'da Maf. Esses dois grupos são mistos. Nós não vamos chamar eles por ateus, porque verbalmente não dizem que Deus não existe. Ateus são aqueles que verbalmente afirmam que Deus não existe. Estes, quer dizer, são desviados. São pessoas desviadas, que até mesmo no livro que estamos usando não apanhei um nome para eles. São pessoas desviadas. Outras desviaram-se para a esquerda, outros voltaram atrás. Por quê? Porque levaram qualidades de Deus e incorporaram no ser humano. Estes roubaram as qualidades, ou melhor, rejeitaram algumas qualidades de Deus e aceitam outras. São pessoas mal informadas. Que se Allah permitir você encontrar e dar uma boa informação, eles podem recuperar para um nível necessário, para uma fé saudável. Agora, estes que dizem que Deus não existe, esses ateus, o remédio está com eles mesmos, porque no fundo eles sempre se perguntam. Quando você tem uma dúvida constante, alguém explica e não cura, é saber que a resposta está consigo mesmo. Não complica as pessoas, professores, não estou a entender. Você pergunta, alguém explica, vem outro explica. Se você não cura, é saber que a resposta está consigo, então você só está a patinar. Você já sabe a resposta, mas não quer acreditar nela, ou talvez porque lhe fere, não se sente seguro. Então a coisa está consigo. Por isso esses ateus, você não gasta muito tempo a discutir com eles com versículos, nada. Você só diz que você não acredita em Deus, então diz-me lá como é que você surgiu. E o trabalho está sempre com ele. Mas como é que surgiu mesmo? É que não se justifica. Allahu A'lam. Sim? Falando do Dahar, sim. Tem aquele hadith lá da Subud-Dahra. Lá da Subud-Dahra. Allah huwa Dahar. Sim, é esse que eu dizer, Ana Dahar. Quer dizer, não insultem o tempo porque do tipo, esse tempo em que estamos é maldito, esse tempo as coisas não são boas, não, porque Allah é o tempo. Allah é o tempo, quer dizer, Ele é que manipula o tempo. Se você insulta o tempo, está a insultar a ação de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse tempo, se você for a ver, não está incluso nos nomes de Allah. Por que os árabes não incluíram? Porque não é nome do tipo atributo. É nome do tipo ação. É do tipo, você encontra mecânico, né? Diz que oficina sou eu. Aqui oficina sou eu. É oficina mesmo? É o dono da oficina. As pessoas dizem que o governo aqui sou eu. Moçambique sou eu. É Moçambique mesmo? Não, ele é que manda o Moçambique. Então, nesse sentido aí, wa ana dahr, fa inna Allah huwa dahr. Allah é que é o dahr. O hadith aí não está a dizer que é nome dele, mas ele é que manipula, ele é que faz a gerência do tempo. Allahu ta'ala alam. Sim, a sua questão era? Minha questão era a parte de divisão do Rububiyya. Sim. Sim, temos 3 divisões. Tawhid Rububiyya? Não, Tawhid em si. O Tawhid. Em si, tem. Essa parte de essas crenças. Essas 3 pessoas, estes 3 grupos, sim. Mas agora não cheguei a ver um grupo que não tem essas qualidades. Só que
um grupo mesmo de, mais ou menos, sei que creem em Allah subhanahu wa ta'ala. Não, nós estamos a dividir aqui os grupos desviados dentro do Tawhid Rububiyya. Então, há quem se desvia dizendo que Deus não existe, há quem se desvia tirando algumas qualidades de Deus para pessoas, há quem se desvia negando algumas qualidades de Deus. Estamos a falar dos grupos desviados dentro do Tawhid Rububiyya. Então, o grupo que você quer só é notável quando entramos no Tawhid Al-Uluhiyya. Tipo, o grupo de pessoas que creem mesmo no Tawhid Al-Rububiyya e não se desviaram, são essas que subiram até ao Tawhid Al-Uluhiyya. Não só creem, mas fazem tudo para Deus. Eu acho que a sua pergunta vai para esse grupo. Então nós não incluímos aqui porque não estão desviados. É um grupo que ascendeu de nível e chegou a acreditar que não basta só crer, é preciso fazer alguma coisa. Allahu A'lam. Mas essa parte do tempo, assim, também, eu fico um pouco curioso. De o quê? O tempo. O tempo, sim. É que, eu vejo em nosso hábito, nós estamos vindo mesmo. Sim. Deixamos janeiro, 2 de janeiro, fevereiro. Ok. Sempre esse tempo aqui, é um bom tempo para fazer negócio, entrar aqui, fazer esse tipo de ato. Sim. Um tempo mesmo difícil. As coisas são difíceis. De escassez e tudo. Exatamente. Então, como é que normalmente temos duas explicações quando alguém diz que este tempo não está bom. Temos uma explicação aceitável no Islã e temos uma que não é aceitável. Este tempo não está bom, quer dizer, por exemplo, há escassez de comida e você vende roupa. Neste tempo as pessoas não vão comprar roupa. Querem comida, querem sobreviver, coisas básicas. Então esse tempo não é bom para vender roupa porque não vai lhe render o seu negócio. Essa é uma linguagem aceitável. Se você faz um negócio, muda de negócio para o negócio que tem aceitação. Tá? Essa é uma linguagem aceitável. Só que você não pode insultar o tempo. Não pode chegar ao ponto de maldizer o tempo. Por quê? Porque mesmo a subida dos preços, temos um hadith. Inna Allah huwa al-Musa'ir. Allah é que faz subir ou baixar os preços. Então, al-Musa'ir é nome de Allah. Então, o que você deve fazer? É invocar Allah através deste nome para que, se está a fazer negócio, seus produtos terem saída, apesar de baixar ou subir o preço. Agora, temos uma explicação ou interpretação que não é aceite. Do tipo, mês X, tempo X é de azar. Anos bissextos não dá, está a ver, né? Não pode casar. Ou mês X, por exemplo, quando diz Sofar é mês de azar, essas coisas todas, isso é que não é aceitável. Por quê? Porque neste mês que você acha que é de azar, alguém enriqueceu. Como é que o azar não abrangeu a ele? E no mês que você acha que é um mês abençoado, alguém caiu na falência. Como é que essa benção não apanhou a ele? Então isso volta para o desejo de Allah. Aquilo que Allah quer acontece, que não quer acontece. No Islã não há essa coisa de mês X, não pode fazer coisa X, é mês perigoso, ou hora X. Essas são coisas de curandeiros. Tipo, você vai casar, não pode casar às 11. Antes de Dhuhr não, a temperatura não é bem, as estrelas não estão bem. Essas coisas têm a ver com superstição. Na religião não tem aceitação. Então, a questão de reclamar do tempo faz parte da ignorância das pessoas a acusarem o tempo como motivo. Se acusa o tempo como motivo, não tem diferença desde que a maioria na ilha ad-dahr. Não tem diferença. Então você entra logo no grupo dos ateus. Allahu Ta'ala. Não. Vou talvez também faz-me recordar uma expressão que nós temos usado, tanto muçulmanos assim como não muçulmanos. Temos um hábito quando alguém procura saber da nossa situação, da nossa saúde, da nossa vida, ou andar das outras atividades. Estamos vivos assim em o quê? Em expressão mocua. Alixem, bacana. Pouco a pouco. Pois, às vezes eu chego a te contestar, ou tento explicar às pessoas que isso pode ser uma linguagem de um não muçulmano, pode ser usar essa expressão bacana. E quando eu explico isso, as pessoas às vezes costumam cooperar, porque estamos falando errado. Agora eu queria ouvir no Estado se
eles têm razão ou não têm razão. A pessoa quando diz bacana, o que quer dizer isso com bacana? Eu chego ao ponto de pensar de que é uma pessoa que não está grata que ele é. Não agradece. Não agradece. A bacana. Eu tenho dito assim, que a linguagem melhor quer dizer Alhamdulillah ala kulli hal. Agora eu queria ouvir do Estado se as pessoas podem ter razão, eu esteja errado. Ou religiosamente, a situação do muçulmano é esta, como está, Alhamdulillah. Mas esta Alhamdulillah abrange as duas partes. Quando você pergunta a alguém, diz como é que está a dizer Alhamdulillah, você não pode parar por aí. Alhamdulillah ala kulli hal. Está bem, está doente, Alhamdulillah. Por quê? Estando saudável, Alhamdulillah pela saúde. Estando doente, Alhamdulillah porque a doença remove pecados. Está? Não quer dizer, Alhamdulillah, você não sente nada, não sente dor. Então, bem falado, Alhamdulillah. Como está, Alhamdulillah. Depois, passei uma situação assim, explica. Pode, se for necessário. Mas, bacana, eu acho que não é errado olhando talvez para a intenção da pessoa. Se você pergunta a mim, como é que vai? Bacana, eu posso estar a dizer que estou a ir bem calmamente, sem pressa nenhuma. Não me precipito em nada. Isso está bom. Só que a maior parte, quando diz bacana, é patito, é outra maneira de esconder uma coisa boa para você não ir atrás dele. Por isso ninguém diz tudo bem, eu falei, tenho dinheiro lá em casa, não fala disso, porque sabe que se eu falo isto aqui, estou a provocar outro assunto das pessoas virem atrás de mim. Você já imaginou alguém dizer que para tudo bem, mano, tenho na conta 2 bis e você não tem nem sequer um mi? Qual é a tendência? Olha, passa lá pelo menos um mi, né? Então, para você não pedir, ele diz que, patito, bacana, macarelo yala. Aqui está a se esconder alguma coisa. Mas eu acho que quem diz bacana é uma pessoa, por exemplo, se for um doente, que está a se sentir melhor aos poucos. Se não for doente, é alguém que diz que a vida está a ir bem com muita calma, não há estresse, não há precipitação. Mas existe um grupo, quando diz bacana, está a se esconder. Nunca diz mentira, que sana mesmo. Então aí fica difícil dizer que estão errados, dependendo da intenção. Mas bem falado, religiosamente falado, é Alhamdulillah. Allahu alam. Temos mais alguma? Então nós estudamos aqui duas coisas. Uma, o Tawhid al-Rububiyyah não é suficiente para a salvação. E, apesar das pessoas saberem que Deus é único, dividem-se, desviaram-se e surgiram 3 grupos. O grupo que nega de vez a Deus, o grupo que tira qualidades de Deus e incorpora nas pessoas, e o grupo que tira qualidades de Deus, deixa assim, do tipo, Deus não pode fazer isso. Ele existe, mas não pode fazer. Como os chineses, né? Eu estava a conversar com um chinês, né? Falamos de chinês, japonês. Disse, quando eu perguntei como é que é Deus para vocês, disse, sabe, para nós Deus não existe. Se bem que existe, não tem nada a ver conosco. Ele disse, Deus não existe, mas não está seguro que não existe. Então, se existe, já que isso existe, talvez ele existe, mas não tem nada a ver conosco. A pergunta é, como é que não tem nada a ver conosco e nos fez existir? Não é possível você desligar a relação de Deus com suas criaturas. Não é possível, não faz sentido. Se Deus nos fez existir, tem alguma coisa a ver conosco. Alguma coisa tem a ver conosco. Por isso não nos deixou sós, nos fez existir e criou condições para o nosso bem-estar. Então existe uma relação. Ele nos sustenta, não é isso? Então essa relação deve ser fortificada por nós. O que é que nós fazemos para esse Deus? Já que nós não podemos criar a Deus, não podemos destruir a Ele. Então temos uma missão aqui. Eu estava a explicar isso a ele e disse, para chegar aí também muito tempo. Para pensar até lá, você deve gastar muito tempo. Eu disse, sim, vocês só gastam um tempo a fabricar coisas, inventar coisas, esquecerão o dono. Sim, se para chegar aí também, Deus tem relação conosco. Então nós pensamos assim. Eu perguntei a ele qual é a relação. Aliás, como é que vocês conhecem o bem e o mal? Disse, conhecemos através dos nossos pais. Eles nos dizem que isto, também eles foram com os pais. Então eu disse, siga esses pais e me diz qual foi o primeiro pai. Ele disse, pai, existiu o primeiro pai, então me diz quem lhe instruiu, se ele não teve pai.
Então a religião começou a partir desse primeiro pai, quando recebeu a instrução do Deus. Faz isto, ele começou a instruir os pais até chegar hoje. Só que hoje é longe para esse pai. Conversamos muito, ele disse, gostei da conversa, um dia vamos continuar, e Allah não nos juntou mais até hoje. Mas pelo menos ele ficou com algumas coisas, alguns lagartos na cabeça lhe morderem, aí sei lá como é que foi. Então, são pessoas que você pensa que estudaram e na base do estudo tem argumentos fortes. Não, são coisas naturais que você deve reviver na cabeça dele. Os pais é que lhes ensinaram. Esses pais, antecessores, depois chegamos a um. Esse um, de onde foi buscar a instrução? Porque o ser humano, por natureza, é ignorante. Tem que aprender a partir de uma fonte. E qual é essa fonte? Ele ficou assim, disse, essa fonte aqui é Deus. Allahu Ta'ala. Sim. Será que é correto afirmar de que um dos objetivos do Tawhid é a reflexão? O Tawhid do Rububiyya? Claro. O Tawhid no geral. Bem, não seria um dos objetivos do Tawhid. Seria um dos objetivos da mensagem de Deus. Entre parênteses, o Alcorão. O Alcorão puxa a pessoa a refletir. Porque se você refletir, nunca vai contradizer o que o Alcorão diz. Um dos objetivos do Alcorão é que as pessoas reflitam. Allah fala assim mesmo: "Thumma tatafakkaru". Eu não vos peço nada, eu peço que vocês sentem. Furada, cada um sozinho ou com o outro, thumma tatafakkaru, e reflitam. Então, um dos objetivos da revelação do Alcorão é para que as pessoas reflitam. E se bem refletirem, vão chegar a uma única conclusão, que é aquilo que Deus diz no Alcorão. Allahu A'lam. Estamos acima do tempo. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.